Olá, consciências! Bem-vindos a mais um podcast. Hoje o tema é Matrix, a saída da Matrix. Como você conseguirá sair dessa Matrix, desse simulador encarnacional? Muitos se questionam, muitos perguntam para mim, mandam um privado, fazendo essa pergunta: como sair da Matrix? Pois é, essa é uma questão bem complexa. Né? E também é um assunto muito novo, né? As pessoas antes não falavam muito sobre isso, né? Então agora que está se falando muito sobre isso, sobre esse movimento de saída da Matrix, né? Todos estão despertando e percebendo que vivemos em uma grande simulação e que essa simulação aqui tinha, primeiramente, a intenção de ser um lugar de laboratório, né? Um lugar de grandes experiências, de vários seres, só que começou a ser totalmente manipulada e modificada ao longo dos anos, né? Não é de hoje, isso já vem de muito tempo. Só que agora é que nós estamos conseguindo perceber, né? Antes a gente estava vivendo ali na roda do sistema e ninguém percebia, né? Então, muitos estão despertando e despertando os outros, né? A Matrix está sendo quebrada de dentro para fora. E essa é a intenção dos seres, né? E também temos os grandes que são os delatores, né? Que estão encarnando aqui na Terra agora, ou já reencarnaram e estão já numa idade assim de adulta e já conseguem se expressar e falar, que são aqueles que são os denunciantes, né, chamados denunciantes, que vieram aqui realmente para quebrar com tudo, falar, esse é o objetivo, né, falar, expor toda essa matrix, né. Então, tudo está acontecendo como nós estamos vendo. A Matrix está quebrando, eu digo que ela está apodrecendo, né, de dentro para fora. Ela vai quebrar sim, não é para já, ainda vão alguns longos anos, mas esses denunciantes estão aqui para expor realmente tudo que acontece. Então vocês podem perceber que tem várias pessoas falando, vários canais, né? A única coisa que temos que cuidar é que junto dessas pessoas que vieram com um grande propósito para o bem, tem as pessoas que manipulam, né? Que também elas falam meias verdades e um pouquinho de mentiras. E essas mentiras para manipular a gente acaba caindo. Porque quem tem esse poder de sedução, né, de saber falar muito bem, se comunicar, sabe usar as palavras certas para manipular. Vocês sabem que uma vírgula muda todo o contexto de uma frase. E às vezes a gente passa sem perceber, né, o que essa pessoa quis dizer. Quando você ouve de novo, ouve novamente, às vezes é bom ouvir mais de uma vez as coisas, porque ali você começa a ter uma interpretação, porque tudo vai de interpretação. E essas grandes consciências inteligentes que estão aqui no desserviço, né? Não é a serviço, é no desserviço, que elas querem mesmo que as pessoas não entendam, não compreendam e não despertem, elas às vezes mudam apenas uma vírgula da frase e a frase toda muda, né? Nós sabemos disso. Então, muito cuidado, fica aí o alerta, né? Então, como sair dessa Matrix, né? Pois é, está aí um grande mistério, mas que já está começando a ser revelado, né? Primeiramente, temos que entender que a Matrix, ela não é de todo ruim, gente. Esse simulador aqui, né, estou falando principalmente da Matrix Terra, porque existem outras Matrix, tá? Outros simuladores, mas nós estamos falando aqui agora do Terra, né? O que nós estamos. Não é de todo ruim, sabe? Quando você começa a despertar e olhar, né, olhar primeiro para dentro e depois para fora, você começa a ver que você tem muita ressonância com tudo aqui, né? O dentro e o fora, eles estão interligados, né? Não tem como separar o dentro e o fora. Então, o que você vê aqui é uma perspectiva da sua ideologia, né? Da mente do seu observador, da sua consciência, né, observadora, que vê essa Matrix com os olhos dela, ou seja, com os seus olhos. Cada um aqui vê a Matrix de uma maneira. Se você perguntar a 1000 pessoas dirão diferente a sua experiência da Matrix, né? Então, eu costumo dizer que a Matrix ela não é de todo ruim. Se você observar bem, o que a gente vive aqui é muito legal, é muito interessante, porque quando você convive com a quinta dimensão, que é a nossa próxima, né, não tem como pular etapas, daqui iremos para a quinta dimensão, poucos conseguirão pular essas etapas, pouquíssimos mesmo, assim. Mas nós iremos o quê? Para a quinta dimensão. Então, quando você começa a conviver com os seres de quinta dimensão, você começa a ir muito, né, como eu faço principalmente, que é... Tem gente que faz em projeção astral, mas eu desdobro minha
minha consciência quando eu estou consciente, né? Ou seja, eu consigo estar aqui e lá ao mesmo tempo. E a gente começa a ver, né, como é a vida em uma quinta dimensão, que é muito diferente de estar aqui na terceira, né? Aqui é tudo muito físico, muito palpável, né? A gente consegue ver, sentir, ouvir, sentir cheiros, né? Tato, né? Então aqui é muito diferente. E a gente começa a ver que não é tão ruim estar aqui. A gente começa a ver que lá é muito trabalho, tá? Muito trabalho, é muita tecnologia. E eu pergunto às vezes para vocês têm lazer? Porque assim, eu só vejo vocês trabalhando. Eles me dizem que sim, né? Eu perguntei, como é o lazer de vocês? E eles me respondem, a gente conversa às vezes com amigos, faz rodas de conversa, faz um piquenique, mas piquenique sem comida, né? Porque lá não tem comida, né? Então eles se encontram. Eles dizem que tem festa, sim, mas não é uma festa como a gente tem o modelo aqui do simulador, tá? Não é assim, isso aí é no umbral, né? Tem as festinhas deles, movimentos artísticos. Uma vez eu fui levada pelo meu mentor, né? Muito movimento artístico, muitas músicas mais de vibrações elevadas, aí eles tocam piano, é outro nível, né? Músicas tecnológicas, né? Eles fazem retiros, essas coisas, né? Mas eu particularmente vejo que é muito monótono, né? A gente que vive aqui, que a gente tem essas emoções, né? E que a gente, quando vai festar, a gente festa mesmo. Quando a gente está feliz, a gente está feliz mesmo. Quando está triste mesmo. Aqui a gente se reúne com amigos para comer, coisa que isso não acontece lá, né? A gente se reúne para fazer uma festa de aniversário. Pequenas coisas, sabe? A gente idealiza às vezes anos uma festa de casamento, né? Investe naquilo. E lá é muito diferente, né? Tudo acontece muito rápido. E não é igual aqui, claro, né? E acontece muito rápido porque tudo é cocriação, né? A gente ainda não aprendeu muito a cocriar com a nossa mente. Estamos aprendendo agora. E eles lá cocriam com a sua mente. Muito rápido as coisas. Então, assim, eu vejo que lá é um pouco monótono, sabe? Para nossa percepção aqui de terceira dimensão. Percebo isso, assim. E então eu quis esclarecer primeiramente, né, a minha visão, né, essa é apenas a minha visão de como é uma quinta dimensão, né, que as pessoas acham que elas vão vivenciar o que elas vivenciam aqui. Não, né. Tem a parte difícil aqui? Tem a parte pesada, que são das nossas provações, né, das provinhas que nós mesmos, lembrando só esse detalhe, nós mesmos escolhemos. Então, se a sua provinha aqui está muito difícil nessa escola, você mesmo que escolheu, né, passar por essas provações, né. Então eu quis trazer um pouco dessa visão, né, minha, que eu vejo, né, que aqui é muito mais legal, que é muito mais interessante, que tem emoção, que tem ação, né, e lá é algo muito mais tecnológico, geralmente você se alia a comandos, né, eu vejo assim algumas egrégoras aí falando, você é o salvador de si mesmo, né? Não precisa se conectar com ninguém, ou seja, você não depende de ninguém, do seu mentor, de ninguém. Mas eu fico pensando para onde essas pessoas vão, né? Porque lá eu vejo que a gente se reúne por vibração energética, né? Ou seja, a nossa ideologia, o que a gente pensa, é o que a gente emana também, né? Então a gente se reúne por grupos que pensam como a gente, que vibram na mesma energia que a gente, na mesma ideologia, no mesmo comportamento, né? Na nossa mesma maneira de agir, né? Não existe certo e errado. Cada um se reúne com aquele grupinho que tem a mesma conexão energética, né? E as mesmas ideologias. Então, quando a gente percebe, né, a quinta dimensão, a gente vê que é muito grupinho, né? Muitas egrégoras, a gente chama de egrégoras, né? Ou equipes. E todas com a mesma ideologia. Então tem separação, sim, né? Essa coisa de dizer que a espiritualidade, todo mundo é irmão, é mentira, né? Existe muita manipulação também na quinta dimensão, até porque é dual, um pouquinho menos que aqui, mas continua sendo dual. Muita manipulação, muita egrégora negativada, uma egrégora querendo ferrar a outra, essa é a realidade que eu vejo, né? As pessoas denominam, né, em luz e sombra, que isso nem existe, mas para vocês entenderem, né? Todo mundo diz que a luz não entra em guerra, ela só se defende. Tá, mas quem se defende também está entrando, né, nesse jogo, né? Então, na minha opinião, que eu vejo, assim, nada romântica, tirando toda a ilusão de vocês, não querendo deixar vocês frustrados, né? Mas essa coisa gratiluz não existe na quinta dimensão. Tem algumas egrégoras que são, mas aí elas ficam lá naquela gratiluzice delas, vivendo em mosteiros, porque existem mosteiros etéricos, né? Existem muitos monges, né? E lá eles vivem naquele mundinho bem gratiluz deles, né?
mas a maioria que eu vejo é comandos. Então você provavelmente, para sair daqui, você tem que ativar o seu corpo criogênico e se conectar a algum comando, né? Você tem que ser útil para eles. Eles não vão resgatar alguém só porque está sofrendo aqui. Não, né? E outra coisa, não é só você querer sair da Matrix. Eu sempre falo isso. Querer todo mundo quer. Querer eu quero uma Ferrari, mas eu não tenho. Por quê? Porque eu preciso trabalhar para ter essa Ferrari, não é assim? Eu preciso ter esse merecimento. A mesma coisa é para você sair daqui, né, dessa Matrix. Não é só você querer sair. Você tem que ter atitudes, porque a atitude é vibração também, né? O que você pensa é uma vibração também, né? A sua ideologia é uma vibração. Então a gente resume tudo em vibração, mas nosso comportamento, né, como a gente age aqui, fala muito sobre a gente, né? E a gente se reúne e se une a essas egrégoras. Para você sair daqui, você tem que se unir a essas egrégoras. Você tem que ser útil para eles, né? Por acaso você salvaria alguém que não é útil para você só pela sua bondade? Ah, você diria que sim, mas não. A gente se interliga a alguém pela utilidade dessa pessoa. Para alguma coisa ela é útil para a gente, nem que seja para a gente trabalhar o nosso ego e dizer, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo o outro, né? Mas ela está sendo útil, nem que seja para isso. Então você precisa ser útil para essas egrégoras. E o que eu vejo é um bando de gente que não é útil para nada. Sinto muito dizer, mas é verdade. As pessoas pensam só em querer sair, mas não trabalham para isso. Tem que trabalhar duro. Você tem que mostrar um gradiente de confiabilidade. Eles têm que confiar em você. Porque muitos de nós aqui não prestamos. Por que vocês acham que a gente está aqui? Aqui tem um monte de exilado, um monte de ladrão astral, que a gente chama de... Como é que eles usam a palavra? Mercenários. Meu mentor Jani soprou aqui, porque ele está aqui ouvindo. Mercenários, né, de guerra, mercenários do astral, tá cheio de mercenários que muitas egrégoras nossas, nós viemos disso aí, tá? Pessoas que queriam o caos, pessoas que se deixaram manipular, né, pelo caos, pela G, acho que não vou começar a falar muito, senão corta o engajamento, né, pela G, e a gente veio disso. Ou você acha que você é muito bom? Você acha que algum ser muito bom e muito iluminado vem para cá só porque quer passar férias? Não, esses aí vêm para a missão, né? E são poucos. Vêm para a missão, né? Então, sinto muito, mas nós todos aqui somos meio... como vamos dizer? Meio, para não ofender ninguém, pessoas ruinzinhas, vai. Somos. Infelizmente, é verdade. Temos que dizer isso. Estamos aqui em uma lapidação que nós mesmos escolhemos para ver se a gente dá uma melhorada, entendeu? Se a gente melhora um pouquinho. Então, eu, você e todos nós estamos nessa. Se alguém aqui diz para você, eu estou muito evoluído, eu despertei, mentira, até porque esse termo não existe. Como diz meu mentor, nós despertamos sempre, estamos em um grande despertar. Cada um na sua dimensão. Nossos mentores estão também despertando. Já estão em quinta, a maioria? Estão despertando, né? Então, o despertar é contínuo. Você não despertou, você está despertando, né? A resposta de como sair da Matrix é assim. É pelo seu gradiente energético, pelo seu gradiente de confiabilidade. Como você já está com a sua expansão de consciência, você já entendeu que você não é o alecrim dourado do universo, que tudo gira em torno do seu lindo umbigo? Não é assim. Não é assim que funciona, né? A quinta dimensão, ela vive em um coletivo. É uma coletividade. Eles já entenderam. Nós também deveríamos viver assim, né? Mas a gente ainda não entendeu. Está começando a entender agora. Então, meu mentor tem uma frase muito famosa, né? Que ele, uma das primeiras vezes que ele me viu, ele falou para mim, que é: quando você cresce, eu cresço. Por que ele falou essa frase para mim? Porque ele já entendeu que tudo é coletivo. Que você só cresce se o outro crescer. Então, por isso que eu digo para você, comece a pensar mais no coletivo, né? Eu vejo as pessoas muito egoístas, né? Elas pensam muito nelas, né? Elas usam sempre aquela frase ridícula: farinha pouca, meu pirão primeiro. Quem não ouviu essa frase? Pois é, totalmente Matrix. Vai fazer parte da colheita Draco, né? Porque se você pensa assim ainda, você não pode habitar uma quinta dimensão. Então, quando você vê que tá pouca a farinha, divida, né? Porque é o coletivo. Se ele passar fome, eu também vou. Se ele estiver mal, porque não que eu vá passar fome igualmente a ele, mas, por exemplo, eu peguei o pirão lá, né? Vamos dar esse exemplo do pirão, né? Bem didático. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Se você pega todo o pirão, o outro vai passar fome. Ou seja, não é a fome que você vai passar, você vai passar o quê? Energeticamente. Porque se ele baixa a vibração por também não ter tido a parte dele, você vai estar junto nesse bolo. Você vai sentir
essa energia também. Então, essa é a regra de uma quinta dimensão, uma das primeiras, é o coletivo, é ter a consciência coletiva. Você sabe se o outro, por exemplo, meu vizinho aqui agora, que está desde quando chegou aqui, alugou o Airbnb ali com música alta e dormiu com música alta e vai ficar pelo jeito todo o final de semana com música alta, né? Ele pensa só nele. Ele não pensa que aqui tem mais vizinhos, ele alugou o bairro inteiro ou ele alugou só a casa, né? Então isso é nitidamente uma pessoa que não pensa no outro, pensa só no seu umbigo, né? Se ele estiver bom, o resto não importa. Uma pessoa dessa vai para a quinta dimensão? O que você acha? Não. Ou tem uma outra questão, que ele pode sair da Matrix aqui, né? Pela egrégora, né? Então, às vezes, uma pessoa dessa, ele não vai sair numa egrégora positivada, uma egrégora que já está mais evoluída nos seus pensamentos, né? Como diz o meu mentor, sair não é tão difícil. Agora, você se aliar a egrégoras que são elevadas é que é o difícil. Então, talvez um ser desse aqui, meu vizinho aqui, ele até pode sair daqui, mas que egrégora ele vai se unir se é uma pessoa que ele não pensa no outro? Ele acha que só o dele tá bom, que se ele se salvar, o resto que se dane, digamos assim. Que tipo de egrégora ele vai se unir? Ah, ele pode sair da quinta dimensão? Pode. Mas e ele vai estar bem saindo daqui? Então a questão não é só sair, você está entendendo? A questão não é só sair, é como você vai sair daqui. Você vai sair daqui bem, em uma egrégora elevada, que vai te beneficiar com algo, te proporcionar um despertar, né? Essa continuidade do despertar espiritual, ou você vai se unir a essa egrégora e essa egrégora só vai te sugar. Às vezes uma egrégora de magos densos, uma egrégora negativada, de seres, que a gente não pode ficar falando senão que cai engajamento, né? Mas vocês sabem que seres são esses. Então, não é só sair. É sair com um gradiente energético elevado, para que você se una a boas egrégoras, tenha boas experiências, que ao invés de ser um alívio sair daqui, você só troque uma prisão por outra, porque é isso que acontece, né? Você troca uma prisão por outra. E eu vou dizer para vocês, tem muita egrégora negativa, muita, de seres que você assim acha, nossa, esse ser a gente só ouviu dizer que é positivado, por exemplo, pleiadianos. Tem egrégoras positivas e negativas. Eles dizem que tem as neutras também, né? Quer dizer, agem por benefício próprio. Pois é. Então, nem todos os seres, só porque tem uma origem estelar aí que a gente vê bonitinha, são seres positivados. Então, às vezes, você adentra uma egrégora dessa e pensa, serei salvo. Pronto, os pleiadianos vieram me buscar. Aí, quando você vê, são egrégoras negativadas, que ao invés de te ajudar a dar um salto quântico, a expandir mais o seu conhecimento, sua consciência, então vai acabar sugando a sua energia e você vai trabalhar para eles ainda como escravinho, para ficar atrapalhando aqui as pessoas aqui da terceira dimensão. Entenderam? Então, não é só a questão de sair. Sair nem é tão difícil. É a questão de manter uma elevação, uma vibração elevada. Então, como eu estava dizendo, não existe um manual, né? Só para concluir, não existe um manual, como sair da Matrix. Mas, assim, o que eu vejo que os seres me passam eleve a sua vibração, eleve os seus pensamentos, comece a pensar mais no coletivo, pense mais no outro, né? Sempre com uma posição de ajudar o outro, não de retirar, de se beneficiar com o outro. Olhe para dentro, seu autoconhecimento é muito importante. Tudo aquilo que você veio lapidar aqui, faça para poder sair daqui em paz. Sabe, sair é fácil, mas você vai sair daqui em paz? Ou você vai se unir a essas egrégoras por um desespero na hora de que você desencarnar? Então, eleve a sua vibração, olhe para dentro, veja aquilo que você ainda precisa lapidar, porque você veio aqui para isso. E termine já essa questão, né? Realmente se dedique a isso nesses últimos anos agora, que restam para todos nós. E se dedique a isso. Se dedique a vencer esses monstros internos, né? Porque os nossos próprios monstros, eles estão dentro de nós. Esses são os nossos maiores monstros e algozes, né? Somos nós mesmos, nossas emoções mal lapidadas, nossos pensamentos que cocriam bolhas holográficas, né? Que nós mesmos, a pior bolha holográfica, a pior holografia que você fica aprisionado é você mesmo que cria. Você cria cenários para você mesmo. Então comece a lapidar essa parte toda, tudo isso, né? Para você sair daqui. Né? Às vezes a pessoa quer tanto resgatar fractais, mas o fractal mais adoecido às vezes é ela.
ela precisa ser resgatada, né? Então comece a resgatar a si mesmo, né? Como? Através do autoconhecimento, entendendo as suas emoções, entendendo essas crenças que você tem de você mesmo, autodestrutivas, né? Então essa é a saída da Matrix. Não existe você sair daqui de outra maneira. Você vai continuar sendo como você não faz nada e você quer sair daqui? Não, você vai ser manipulado. Você pode até ter vários conhecimentos sobre tudo isso, mas chega ali na hora, você cai. Você é manipulado novamente. Por quê? Porque você não vivencia isso. Você só entende da teoria, mas na prática você não faz. Então não adianta só teoria. Pratique. Pratique essa saída da quinta dimensão, né? Para a quinta dimensão. A saída da Matrix, né? Com atitudes elevadas e também pensamentos de você mesmo. Não é só pensar do outro, é pensar de você mesmo. É o pensamento que você tem sobre você mesmo, sobre as suas emoções, sobre esse aprisionamento, esses dogmas que eles fazem e vocês aceitam, né, como verdades de vocês. Então repensem tudo isso. Sair da Matrix não é tão fácil, né? Se fosse tão fácil, nós já teríamos saído. Isso é verdade. A gente tem apegos aqui. Agora também não é tão difícil. Como, né? Repito a frase do meu mentor, sair não é tão difícil. Agora, sair bem, com um grau elevado de vibração, para você se unir a bons lugares, a boas egrégoras, esse é o difícil. Então, agora, daqui para frente, pense nisso. Sair eu consigo, né? Não é esse medo que você tem que ficar. Agora, sair como? Eu quero sair bem. Então, eu vou me lapidar até agora meu desencarne, para que eu saia daqui bem, para que eu consiga boas egrégoras, bons lugares, que vão me trazer elevação espiritual, e não ainda retirar o pouco que tenho, né? Retirar a minha energia, me aprisionar, fazer que eu seja escravinho deles, né? Porque isso acontece, certo? Então, gratidão, consciências, e vamos agora nessa nossa lapidação pessoal, para que a gente consiga essa chave de saída daqui, que só nós mesmos podemos nos dar, mas ninguém dá essa chave para nós, é nós mesmos. Somos nós mesmos que ou ficamos aqui, ou conseguimos sair daqui. Não esqueçam disso. Ninguém pode nos prender aqui. Se alguém falar que você não sai daqui, é mentira. Você está sendo manipulado. Todos saem. Agora, dependendo como você quer sair, você precisa se lapidar um pouquinho mais. Gratidão, consciências.